se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, quero vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus e desejar uma ótima receptividade a cada um dos irmãos, a cada um dos ouvintes. E pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para prosseguirmos a nossa viagem gloriosa pela Bíblia Sagrada. E hoje estamos aqui para lermos o capítulo 28 de 2 Crônicas. Então, abramos a nossa Bíblia e vamos ler e alimentar a nossa alma. Versículo 1. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Verso 2. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso, fez imagens fundidas a Baalins. Verso 3. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Verso 4. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Verso 5. Por isso o Senhor seu Deus o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Verso 6. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000, todos homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Verso 7. Ezicri, homem valente de Efraim, matou a Maasias, filho do rei, e a Aziricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. Verso 8. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e também saquearam deles grande despojo, que levaram para Samaria. Verso 9. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Oded, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até aos céus. Verso 10. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas? Porventura não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Verso 11. Agora, pois, ouvi-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxeram cativos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Verso 12. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, contra os que voltavam da batalha. Verso 13. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui estes cativos, porque além da nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e às nossas culpas, sendo que já temos grande culpa, e já o ardor da ira está sobre Israel. Verso 14. Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação.
Verso 15: E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os cativos e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e vestiram-nos e calçaram-nos e deram-lhes de comer e de beber, e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, e conduziram-nos a Jericó, à cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Verso 16. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Verso 17. Porque outra vez os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiro. Verso 18. Também os filisteus deram sobre as cidades da campina e do sul de Judá e tomaram a Bet-Semes, a Aijalon e a Gederote e a Socó e os lugares da sua jurisdição, e a Tina e os lugares da sua jurisdição, e a Ginzo e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Verso 19. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este se houve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. Verso 20. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu. Verso 21. Porque Acais tomou despojos da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e os deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. Verso 22. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acaz. Verso 23. Porque sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudaram, eu lhes sacrificarei para que me ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína e de todo Israel. Verso 24. E ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Verso 25. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Verso 26. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. Verso 27. E dormiu Acais com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Sem ele nada eu seria, sem ele eu não sei andar, sem ele eu vagaria, como um barco no imenso mar. Cristo, ó Cristo, queres hoje aceitar este amigo sem par, ó Cristo, ó Cristo, sem ele é tudo em vão. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos assim a leitura do capítulo 28 aqui de 2 Crônicas. Para a nossa meditação nesse dia, eu quero reler o verso 19. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este se houve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. Liberto sou, Cristo, ó Cristo, queres hoje aceitar
Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, o capítulo lido nos fala do reinado de Acais, um dos piores reis de Judá. Acais não seguiu o bom exemplo de seu pai Jotão, que havia dirigido sua vida de acordo com a vontade de Deus, como vimos. Acais, por outro lado, decidiu resistir a Deus, ao fazer somente o que o Senhor detestava. Ele se tornou idólatra ao extremo, a ponto de queimar seus filhos no fogo a Moloque, deus dos amonitas. Além disso, fechou as portas da casa do Senhor, ou seja, impediu que o povo fizesse seus sacrifícios e ofertas a Jeová, o verdadeiro Deus. Em seus dias, havia o profeta Isaías, que profetizava da parte de Deus. Porém, como podemos ler no livro do profeta Isaías, Acais não lhe deu ouvidos. Diante desse comportamento de Acais, Deus o castigou duramente. Acais passou a sofrer derrota sobre derrota, perdas e mais perdas em seu reino. Nações como os filisteus e os edomitas o derrotaram e lhe tomaram cidades. A Síria o derrotou também e levou milhares de cativos lá de Judá para Damasco, capital da Síria. Acais, ao invés de se humilhar diante de Deus, diante de tudo isso, ele buscou a ajuda do rei da Assíria. Este não o ajudou, ao contrário, lhe oprimiu também. Além desses, o rei de Israel também lhe infligiu grande derrota. Acais prosseguiu em sua impiedade até o dia de sua morte e pereceu, claro, eternamente. Amados irmãos e ouvintes, a pior decisão que alguém pode tomar é de resistir a Deus, pois quanto mais persiste em sua teimosia e rebelião, mais as coisas pioram para essa pessoa. As perdas, prejuízos e derrotas se multiplicam, como ocorreu ao rei Acais. Querido ouvinte da palavra de Deus, não faça como Acais. Não continue resistindo ao chamado que Deus lhe faz para deixar esse caminho errado e se voltar quebrantado e arrependido para os pés do Senhor Jesus. Você tem amargado tantas perdas, prejuízos e decepções. E se você prosseguir neste caminho, as coisas só vão piorar. Você já bateu em tantas portas e tudo tem dado errado. Ei, meu ouvinte, pare, não continue neste rumo que você está seguindo. Não continue resistindo a Deus. Renda-se nesse dia ao Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e a sua família. Atos 16, 31. Saiba que Deus tem fechado os seus caminhos, porque Ele ama você e tem um lindo plano em sua vida. Mas a decisão é sua, é você que tem que tomar. Então, tome a decisão nesse dia, saia do caminho da morte e venha para a vida que é Cristo Jesus. Amém. Unidade bênçãos trará. Que queres, ó jovem, cegar? A morte ou a vida será. O fruto de certo se colhe de tudo que se semear. Oremos, querido Pai Celestial. Nesse momento unimos nossas forças em oração. Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, eu sei que o Senhor tem falado com tantas e tantas pessoas nesse dia. Deus, olha para esta vida que tem imitado Acais, Senhor, resistido ao Senhor, mas agora ouviu a Tua palavra mais uma vez e agora está aí com lágrimas, Senhor, tomando uma nova decisão de entregar a sua vida a Ti, de se render ao Teu propósito. Abraça a alma
deste teu filho, desta tua filha, Senhor. Transforma, liberta, Senhor. E dá-lhe graça, dá à tua filha graça para viver uma nova vida. E eu sei que o Senhor tem grandes bênçãos e grandes vitórias para a vida dessa pessoa. Senhor Deus, é o que te pedimos nesse dia, em o nome de Jesus. Amém. Semente lançada na terra, germina e seu fruto produz. As nossas ações e palavras dão ceifas de trevas ou luz. Que queres, ó jovem, cegar? A morte ou a vida será o fruto. Muito bem, meus amados irmãos, estamos assim chegando ao final do nosso quadro. Você que tomou a nova decisão por Cristo de servir a Deus, saiba que foi a melhor decisão que você já tomou em toda a sua vida. Fique firme, você não irá se arrepender. Deus vai mudar a sua condição, Deus vai mudar o seu caminho. Aleluia. Glória a Deus. E que você vá para a casa do Senhor servir ao Senhor. Aleluia. Meus irmãos e amados ouvintes, que Deus te dê então um dia de vitória e de paz. Fique na paz do Senhor. E até amanhã, querendo o nosso Deus.